até isso aqui parece bobo de ler, mas eu tenho alguns comentários a fazer, alguns grifos aqui que eu vou falar sobre eles, aí vocês vão ver o quanto é pertinente eu comentar tudo, inclusive isso daqui. Então vão ser 1, 2, 3 páginas, 4 páginas, e aí começa o primeiro capítulo. Dá tempo de começar hoje o primeiro capítulo. Sentado diante de uma folha de papel em branco, pensando no que iria escrever como introdução para este livro que conheço tão bem por quê? Porque que nem está dito aqui mais para trás. Esse livro não é um livro de uma leitura só. É um livro de autoajuda que a gente lê e descarta. É um livro para a gente estudar ele, porque ele é um material intelectual que vai permitir a gente ter conteúdo na mente para reinterpretar a realidade. Reinterpretar a realidade é aquilo que eu vou falar até o fim do curso, que é trazer na nossa consciência em diversos momentos do dia a dia e diante de certas crenças, de dificuldades na vida que a gente tem, a realidade dos fatos, tanto quanto do ponto de vista da fé, do ponto de vista dos ensinamentos do Cristo e do mesmo ponto de vista da mecânica quântica. Então essa compreensão de vocês até o fim do curso vai ser o suficiente para mudar a opinião de vocês em muita coisa. Sem charlatanismo, sem mentira, sem inventar nada. Uma coisa liga na outra, com explicações da psicologia, da psicanálise. Vamos dar sequência. Esse livro que eu conheço tão bem. Folheei suas páginas em busca de alguma frase ou passagem que me servisse como início. Percebi que meus pensamentos galopavam para longe, para o mistério fundamental da minha profissão de escritor. O mistério de como começou a me chegar o fluxo de palavras, destas palavras que iria escrever, das palavras que escrevo agora. Preciso mesmo dizer que esta não foi a primeira vez que esta questão me surgiu. Aliás, ela ressurge toda vez que me encontro sem ideia do que iria escrever a seguir, e me faz indagar de onde elas vêm, os muitos milhares de palavras e pensamentos que escrevi, reproduzidas pela imprensa ou expostas em um palco. Esse é o tipo de pergunta que alguém se faz em tais momentos de perplexidade, na maior parte das vezes. Tomamos como óbvias estas coisas que são na realidade os milagres diários da vida, tais como brotar ou crescer, espalhar sementes num jardim e não se maravilhar que surjam flores dessas coisinhas pretas no próximo verão. O que ele quer dizer aqui? Quando ele fala aqui que ele fala de onde vem essas palavras, ele se indaga, como surge essa criatividade. E o que é, qual é a explicação da mecânica quântica para o processo de criatividade? Pois quem é artista, quem é escritor, quem lida com a dança, com a música, a pessoa gosta de fazer isso e sente entusiasmo, porque ela percebe o processo criativo, isso faz ela sentir viva. Então, no livro Universo Autoconsciente, que eu indiquei para vocês, que tem arquivo PDF gratuito no Google, depois se vocês lerem, entenderem, ou mesmo sem ler, a gente vai abordar isso no curso em algum momento, em mais de um momento vai se falar sobre isso. Acontece um negócio que chama comunicação não local. O que é comunicação não local? Eu não vou explicar, o objetivo é ir seguindo o livro e ir dando explicações. Às vezes eu vou esmiuçar mais alguma explicação. Então aqui eu vou dar meio por cima uma explicação, sem explicar direito o que é vácuo quântico nem átomo, mas já falando do assunto, que vocês vão pensar, mas o que é isso? O que está querendo dizer com isso? E aí no decorrer a gente vai entendendo. Porque em algum momento eu vou parar e vou ficar meia hora explicando vácuo quântico e átomo, manifestação. O que nós somos. Então quando ele diz aqui, que me faz indagar de onde vêm essas palavras, porque ele fica perplexo e ele sabe que isso é uma coisa que acontece. Ele está ali do nada e vem uma torrente, um fluxo de pensamentos que faz sentido, como uma grande inspiração. Isso chama insight. Então a pessoa percebe, na verdade ela canaliza isso, porque vem através da consciência dela. Agora, o que é vácuo quântico ou campo unificado? A gente sabe que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e onibenevolente. Então, só tratando da onipresença, ele está em todo lugar. E dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos. Por isso que ele sabe tudo que a gente pensa e fala. Por isso que no decorrer do curso vocês vão entender que o alinhamento com o poder divino é esse conhecimento que a gente vai interiorizando na mente, nas emoções e no nosso comportamento no dia a dia, porque isso é o fortalecimento da fé, porque você começa a entrar em comunhão, em fase com o tal do vácuo quântico ou o todo, que é o que algumas pessoas da mecânica quântica andam explicando por aí. Então, quando a pessoa ela precisa produzir algo, ela quer essa criatividade, e ela vai produzir, porque ela sabe que ela é capaz,
Só o fato dela estar preparada para receber isso, a ideia flui na mente dela. É a criatividade, é o dom. Isso para qualquer área, tanto para o marceneiro, quanto para o ferramenteiro, para o escritor, para o artista, para o escultor, para a pessoa que é vendedora. Ela tem que estar naquela predisposição. Eu consigo, eu faço. Então ela acredita naquilo. E a ideia vem, e ela desenvolve uma habilidade e aperfeiçoa essa habilidade. Então o ato de se escrever uma coisa, ou até de se explicar alguma coisa, quando a gente se propõe a isso, a gente está fazendo uma escolha. E da onde brota uma ideia, um entendimento, muitas coisas que a gente vai conversar, argumentar, elucidar, explicar, esmiuçar. Da onde vai vir a compreensão? Eu vou ligar um pensamento na outra, uma ideia na outra, e vou apresentar vários fatos. A mente rapidamente analisa a coisa e chega à conclusão lógica de que aquilo é verdade, porque a sequência de explicações que foi dadas, diante do conhecimento que vocês já têm, vai fazer vocês entenderem, puxa, mas isso faz sentido. Quando há compreensão sobre um assunto que a gente tem capacidade de entender, mas por falta de capacidade de abstração, o que é capacidade de abstração? É a capacidade de perceber com a mente algo que está sendo explicado, principalmente quando a gente nunca pensou a respeito daquilo. Então precisa ter argumento, é preciso perceber quais argumentos utilizar, até diante das perguntas e exemplos, para que a atenção vire uma energia só. A explicação vem e a compreensão vem. Essa própria compreensão sai desse vácuo quântico. Ele permeia a nossa consciência, permeia o nosso pensamento. Ele é onipresente. É um mar de energia. Ele está na profundidade. Tá vendo? Já estamos falando do átomo. Eu vou ficar 15 minutos aqui explicando o negócio. Não tem jeito. Tudo que existe no nosso corpo, a mesa, a terra, o oxigênio, todos os gases, todos os planetas e todas as galáxias, é formado por átomos. Inclusive, em outras dimensões mais etéreas, também é formado por átomos. Só que vamos tratar de 3D, terceira dimensão. Então, o que é um átomo? É o próton, núcleo e elétron. Vou explicar de forma simples e resumida. Como que isso funciona? No núcleo, tem um próton e tem um nêutron. O próton carga positiva, o nêutron carga neutra. E tem um elétron que gira ao redor do núcleo. O elétron gira ao redor do núcleo a uma velocidade aproximada da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se um elétron sair do átomo e for dar um rolê no planeta Terra, no Equador, que tem 40 mil quilômetros, ele dá 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo. Só que ele não vai girar ao redor da Terra, a própria Terra é toda formada de átomos. A cabeça de um alfinete tem 1 trilhão de átomos. Então, em 1 trilhão de átomos, todos rodando a 1 trilhão, rodando a 300 mil por segundo, 1 trilhão de átomos, é uma massa compacta de pequenas partículas que giram à velocidade da luz. Então, tudo que é matéria e orgânico tem vida. A parede tem vida, isso aqui tem vida, porque o átomo funciona. Ele existe, funciona, ele tira energia de onde? Do vácuo quântico, grátis. E o nosso corpo também é formado de átomos. Então, tudo é luz condensada. Então, como eu disse na palestra 1, tem umas palestras no YouTube, é só procurar meu nome lá, Desmistificando a Mecânica Quântica, Sandro Lambert, por enquanto tem 4 palestras lá, cada uma explicando esse assunto. Mas sempre que se explica a mecânica quântica é sair rapidamente daquilo, porque a mecânica quântica é uma coisa básica, entendeu aquilo ali, ponto final. O resto é entender o que isso vale para o meu dia a dia, para as minhas emoções, para me conquistar o que eu desejo, para mim me tornar melhor, me sentir feliz, adquirir estado de paz e tranquilidade, domínio do emocional e produtividade na vida. Porque quando a gente passa por um patamar onde há controle do domínio emocional, a gente vai ganhar em produtividade, alegria, um novo fluxo de hormônios no corpo, cancela toda a negatividade. Estou explicando um pouco rápido para a gente voltar para o livro, mas isso vai ser falado até o fim do curso. Então nós mesmos somos formados de átomos. Então não existe mundo material e mundo espiritual. Aqui é a terceira dimensão, uma das dimensões da espiritualidade. Então quando Kardec veio, trouxe aquela enxurrada de informação e trouxe o espiritismo, os espíritos avisaram que era a ponta do iceberg, que muito mais coisa iria vir. Eu não estou com o computador aqui agora, tem um trecho que é de um livro de obra póstuma do Allan Kardec, que traz essa questão e a explicação. Que o fato de se trazer informação para o planeta Terra, que existia encarnação de espírito, era só a ponta do iceberg. Porque as pessoas depositam fé em entidades externas, enquanto a fé deve estar focada em nosso interior e na onipresença. Deus existe mesmo. E é isso que a ciência está provando agora. Então tudo isso são argumentos para a gente entender a parte emocional e começar a aumentar a confiança na gente própria.
Então, quando uma ideia surge ou brota, ela vem do vácuo quântico, desse vazio absoluto, e brota dentro da sua consciência. E quanto mais a gente trabalha o nosso emocional, diante do que vai ser aprendido aqui com relação a esse livro, que esse livro nada mais é que um conjunto de pensamentos que ajuda a gente a entender o Sermão da Montanha. Porque eu só fui procurar o Sermão da Montanha na Bíblia depois dos 40 anos de idade. Até então, nem fazia sentido para mim, nem olhar a Bíblia. Então, ali tem ensinamentos que batem com o que a mecânica quântica explica. Então, pega o que a mecânica quântica explica. Eu estou entrando agora já direto no assunto principal desse curso. Pega o que a mecânica quântica explica, compara com o Sermão da Montanha e analisa todo o desenvolvimento psicológico que houve até hoje no planeta com relação à psicologia e psicanálise, que Freud descobriu, que principalmente Jung descobriu, tudo que os orientais sempre falaram, inclusive sobre meditação. E aí a gente junta as peças desse quebra-cabeça e entende o básico da mecânica quântica, que não é para entender nem matemática, não precisa isso. Entende? É assim, é luz, é átomo, beleza, o que isso funciona para mim? Tem hormônio no seu corpo, tem as reações, comportamentos, ensinamento, vamos mudar, vamos ver o que acontece, é pagar para ver. A gente vai falar mais disso mais na frente. Chama mais um. Põe aí, Você ligar o ventilador depois? tá bom. Depois? Se eu não fosse suficiente, tem outro lá, tá? Mas liga já. Valeu. Tá bom, semana que vem nós põe o microfone numa sala, um caixa na outra sala. Vai como, gente? Então, só a hora que ele fala do processo criativo, da onde a gente vem, já foi o gancho que eu precisava para explicar o que é vácuo quântico, como que brota uma ideia na nossa mente. Porque o resto, emoções e sensações, é a gente mesmo que cria diante do estado mental que a gente mantém na maior parte do tempo. Então, toda emoção e sentimento no nosso corpo é uma química que nós estamos liberando. Então, mudar a química do nosso corpo, o estado emocional e adquirir a estabilidade de um bem-estar, segurança, confiança, autoestima e um alto nível de energia que permite a gente fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito, desligamos as negatividades, a gente vai aprender tudo isso daí. É o que se consegue com esses ensinamentos. A gente muda a química, muda o estado de consciência, começa a perceber mais as coisas. Sem meditação é impossível, por isso que a gente vai aprender um pouquinho sobre meditação. E ninguém vai ficar meditando meia hora todo dia, gente, é 5 minutos. Só 5, todos os dias. Vamos voltar para o livro? Esta atitude é aquela que G.K. Chesterton sempre censurava o mundo, por tornar seus mistérios e seus milagres como coisas corriqueiras. Este é o tema do seu pouco conhecido trabalho Maná Live. Deve ser Maná Live, porque Maná é vida e Live, Maná é energia e Live é vida, né? Porque Maná é a energia que vem do superior. Maná é a graça, é esse estado de bem-estar. Cujo herói vivia em estado de permanente deslumbramento diante do milagre da vida, e era tão ansioso para manter vivo tal deslumbramento que deu a volta ao mundo para reviver a emoção de chegar à sua própria casa, diante da sua porta, cortejar, raptar e casar com sua própria mulher com 6 nomes diferentes, de modo a nunca deixar murchar a incrível maravilha que é o amor. Eu li esse trecho aqui hoje antes de vir para a aula, sabe o que eu pensei? Falei, puxa vida, mas eu acho que não sei se ele fez isso 6 vezes, e cada vez a mulher dele mudava de nome, eu acho que naquele novo período ela mantinha aquele novo nome, né? Porque aí ela que ficava aqui, vai conquistar aquela nova pessoa, e ela deveria tentar se tornar algo melhor ainda. Então eles renovavam a relação. Eu acho que deve ter sido isso, né? É trágico. Agora é mais para o geralzão, o povo, não para nós aqui especificamente, mas para esse estresse, esse comportamento comodista que a gente tem visto na sociedade, futilidade, né? A mediocridade. Porque mediocridade não é a palavra fria. Medíocre significa mediano, na média. Então medíocre nem é dos piores, só é medíocre. Só que tem gente que se ofende quando escuta isso.
É trágico que nós vivamos neste estado de passividade, embora as necessidades da vida diária pareçam solicitar a continuidade dos nossos negócios ou trabalho. Usei pareçam propositadamente, pois eu acho que, de fato, a verdade é exatamente o contrário. E aquilo que foi chamado de uma vida plena e rica é impossível de acontecer nessas bases. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui? Que a gente tenta viver da melhor forma possível. Quando a gente, por qualquer motivo, da educação, condição atual, familiar, criação, ponto de vista diante da vida, né, o amadurecimento emocional, a pessoa não é proativa no sentido de crescer, estudar um pouquinho, e melhorando de profissão, ela não é positiva, ela é estacionária, então ela busca as diversões momentâneas como um subterfúgio para alimentar o vazio existencial. Então ela leva uma vida mediana, porque aquilo é o que dá para fazer, e o resto ela procura se divertir. Só que conforme a gente vai ganhando em idade, isso vai deixando a gente extremamente frustrado. Porque tudo aquilo que a gente podia e sabia que era capaz de fazer, a gente nunca nem começou a fazer. E quando mais velho a gente fica, mais aberto é isso no emocional. A pessoa pode colocar cimento em cima para não querer ver o que é, mas vai somatizar. Depressão, pânico, alguma outra doença no organismo. Todo tipo de somatização. Tudo que somatiza é frustração do emocional. Peraí, o ventilador voou aqui, pessoal. Perdi a fala. Se quiserem fazer pergunta, pode interromper a qualquer momento, tá? Quando você falou de insight de ideias, daí que vem a ansiedade? Quando você tem um insight, você tem uma ideia assim, no meio da noite, e vem aquela ansiedade. É muito emoção? Aquela ansiedade é um estado de entusiasmo diante da perplexidade então, de ter percebido o insight. Não é uma ansiedade negativa, é positiva. Positiva, mas isso causa insônia. Naquele momento você levanta e escreve tudo que você conseguir com relação àquela ideia, certo? E aí você vai com uma respiração abdominal que você vai aprender aqui, você cancela o resto da adrenalina e volta a dormir. Pegar o carro, vou lá testando. Onde que eu parei, pessoal? O ventilador fica explicando. Página 12. Eu acho que é aqui. Página 12. Meu é 12. Tem que estar apagado as páginas. É isso que eu tenho que Mais fazer. para trás, aqui eu queria que já fosse mais na frente. Aqui o é trágico, né? Trágico que nós vivamos. Eu vou ler de novo porque aí faz sentido o que eu expliquei, tá? Lógico. Tem que escolar uma cadeira. Nem sente aqui do meu lado, não tem problema. Tem cadeira já? Entende? Tá pegando outra Eu tô muito lá, voltando aquela frase só para fazer sentido. É trágico que nós vivamos nesse estado de passividade, embora as necessidades da vida diária pareçam solicitar a continuidade de nossos negócios ou trabalho. Usei pareçam propositadamente, pois acho que, de fato, a verdade é exatamente o contrário. E aquilo que foi chamado de uma vida plena e rica é impossível de acontecer nessas bases. Agora eu vou dar uma explicação bem consistente. Como Jesus fala, não vos preocupeis com o alimento do dia a dia, com o alimento do dia seguinte, a roupa que irás vestir. Não é que ele fala, o Pai sabe que necessitais dessas coisas, é que a coisa será providenciada o mais rápido possível se a pessoa se desliga da materialidade. E o que é materialidade? Materialidade é saber o que é materialidade e o que é vida espiritual, o que já é vida espiritual. Então precisa haver uma compreensão. Então tudo é energia, tem eletromagnetismo.
Então, como que eu faço as coisas acontecerem na minha vida? Esse livro trata de manifestação da fé. Como que a sua emoção transformada, diante da compreensão de quem é Deus, quem é você e o que é fé, vai te mover na direção da realização de seus objetivos. Então, quando a gente deixa de se preocupar com as coisas, que essa é a lição do Sermão da Montanha, depois a gente vai voltar a falar disso, e aí a gente começa a aprender até, porque o que é medo? Medo é a ausência de Deus. Então a gente começa a ter calma e tranquilidade, sempre com as explicações e com a meditação. Demorou muito para me chegar nesse entendimento. Eu apanhei muito até entender isso daqui. E resolvi que só devia falar quando eu tivesse certeza do que eu pudesse passar adiante. Porque eu tinha que vivenciar essa transformação, pelo menos em boa parte na minha vida, para me sentir segurança. Eu entrei em muitos conflitos e falei, se eu começar agora, eu sou um charlatão, porque eu não me sentia satisfeito com o resultado que eu estava tendo no meu emocional. Então isso custou um tempo razoável, até diante da idade que eu tenho, um tempo curto. Não foi fácil, mas eu persisti, eu tinha que aplicar, enquanto eu aplicava, eu estudava. E aí eu vi a coisa começar a funcionar e modificar em mim mesmo, antes de começar a falar qualquer coisa. E quando eu comecei a falar, o processo se acelerou. Você percebe que começa a ajudar as pessoas. Então, quando ele diz para a gente não se preocupar com as coisas do mundo, que elas nos serão dadas, é que nós temos que nos preocupar primeiro com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque sem paz de espírito, sem tranquilidade, nada vai dar certo no tal do fluxo, no tal da lei da atração, na tal da sincronicidade. Porque essa inteligência onipresente que permeia tudo, conhece tudo a respeito de você. E quanto melhor você estiver vibrando, mais alinhado você está com ela. Por mais que seja custoso essa transformação no início, porque não é fácil, chama catarse isso. A gente vai falar bastante disso, dos conflitos que acontecem para aplicar esses ensinamentos. Como que a gente pode ser capaz de se conter diante de determinadas coisas que nos tiram do sério, e o que a gente tem a ganhar com aquilo? Que é isso que ele explicava, não vos oponhais ao maligno. O que é o maligno? Maligno não é o diabo, maligno é tudo que é desarmônico, mal, ruim, chato e causador. Então, o maligno também está dentro da gente, é o nosso ego, os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos, é dúvida, temor e medo. É dúvida, não é certeza. É temor, é falta de Deus. E é medo, está te paralisando. Então, tudo que for dúvida, temor e medo, não vai dar certo. Você acha, não sei o quê. É começar a usar a palavrinha cancelar. É difícil, porque a gente continua sentindo na emoção a química que já está instalada, que foi cultivada durante todos os anos que nós vivemos até hoje, com todas as frustrações e decepções que nós vivemos até aqui. Onde as pessoas hoje, não com relação a vocês, mas na sociedade em geral, há pouco entendimento, as pessoas não se ouvem mais. Todo mundo briga e discute, quer ter a razão, então a gente leva a vida do jeito que dá. E tem, assim, amizade, tem relacionamento familiar mediano, mas é possível viver relações afetivas familiares e de relacionamento num nível muito acima disso. Então, começar a agir dessa forma é comandar a realidade microscópica dentro do átomo, porque a experiência da dupla fenda mostrou, depois a gente vai falar da dupla fenda com mais propriedade, que o pensamento comanda o comportamento do elétron. Então, tudo bem, comanda, então eu consigo tudo que eu quero? Consegue, mas tem que ter a certeza, 100% de certeza. E essa certeza não acontece da noite para o dia se a gente não crescer em paciência, compreensão, um pouco de estudo, ter certeza do que quer da vida, porque aí você vai dar passos na direção daquilo, adquirindo informação, se preparando, conforme você prepara e anda, porque a coisa mais importante é o que vocês fariam da vida se vocês tivessem 100% de certeza que daria certo. E a segunda pergunta é, mas como que eu vou ter 100% de certeza? Não, faz de conta que é a lâmpada do Aladim, né? Você vai esfregar aqui o que você quer ser e fazer da sua vida. Aí a pessoa, se ela fantasiar, ela se permite no seu íntimo conhecer a sua essência. Eu vim fazer nesse planeta. O que eu realmente gosto de fazer, não interessa, pode ser artesanato, pode ser qualquer profissão. A pessoa gosta, ela tem que ser a melhor. Pode ser porteiro, pedreiro, né? Não interessa, camelô, vendedor, né? Mecânico de carro, professor, não interessa o quê?
o que dá prazer, faz sentir viva. Porque se ela não souber, a confusão emocional em que ela está não permite ela enxergar no momento. Mas com um pouquinho de trabalho é possível ela perceber o que ela realmente quer da vida. Então vamos tomar por suposição que a pessoa sabe o que ela quer. Aí eu convenço ela de que é 100% certeza de que vai dar certo, porque a gente comanda o comportamento elétrico. Mas por que demora um tempinho e tem que haver um amadurecimento, esse renascer pelo Espírito, para que você conquiste as coisas? Porque o estado de paz interior é o reino dos céus. Busque primeiro o reino, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o estado de paz interior. No nível mais elevado de compreensão, depois de alguns anos de expansão de consciência, que é estudo, prática, leitura, meditação, e essa prática no dia a dia, do exercício respiratório, um pouquinho da meditação, e começar a perceber uma nova realidade, porque a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Isso está aqui nesse livro. A harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Só assim você vai adquirir harmonia no interior do teu ser. Porque, por exemplo, com relação a relacionamentos, o que for não for para a gente vai ser afastado. Porque não é a gente que tem condição de saber se é o melhor. Só a onipresença tem. E quando a gente ganha em maturidade, controle, autoestima e segurança diante da vida, até alguém que nos fazia mal perde sentido. Então a gente vai estar sempre falando dos ensinamentos de Jesus e trazendo essa explicação da mecânica quântica. Agora, por que a mecânica quântica explica? A gente comanda o comportamento do elétron, é possível realizar o que quiser. É lógico, tomadas as devidas proporções, né? Não significa, tem que ter bom senso, não significa que todos vão ficar milionários, mas todo mundo vai melhorar de vida, porque vai começar a ficar focado, positivo, produtivo, e vai começar a eliminar a dúvida do cérebro. Porque todo o padrão de dúvida, incerteza, insegurança, medo, toda a sensação de angústia, tudo que é negativo na mente, no comportamento, nas crenças e em sensações físicas, só existe por causa de uma rede neural que foi formando em nosso cérebro durante a nossa educação e formando a nossa personalidade, que é uma máscara. Então a personalidade é quem a gente pensa que é. E quem a gente é realmente é a verdade que liberta. Eu tenho que usar algumas palavras, porque o objetivo do meu trabalho é explicar o sermão da montanha com mecânica quântica. Tá? Não vou abrir igreja, não pretendo cobrar dízimo de ninguém. Então, o que acontece? Qual foi a última frase que eu falei mesmo? Foi? Não, mas antes dessa. Personalidade que a personalidade é quem a gente pensa que a gente é. Quem a gente é realmente é o eu sou, que é quem está por trás do nosso pensamento. Nós não somos nossos pensamentos. Primeira dica, para lidar com pensamento negativo. Existe pensamento sem vontade, mas não existe vontade sem pensamento. Então a gente tem muitos pensamentos de medo, de ansiedade, vai dar certo, não vai dar certo. Esses não são pensamentos nossos e nem são pensamentos com vontade. Vontade é assim, olha, pudim, ai que delícia. Vou comer. Eu pensei que vou comer e tenho vontade de comer. Esse é um pensamento seu. Então todos os pensamentos de ansiedade, medo, incerteza e dúvida é um comportamento que a gente copiou dos adultos ao nosso redor, porque esse assunto no planeta Terra antes não foi explicado. Então agora não é só eu que estou explicando, tem muito mais gente explicando. É neuroplasticidade, neurociência e mecânica quântica. No meu caso particular, é explicar a parte religiosa dentro desse contexto, para desfazer a confusão da tal da falsa crença, que é a fé de fundo emocional, que a gente acredita num Deus externo que vai trazer alguma coisa para a gente. Não é. É a tranquilidade no seu interior. Oração é a visão interior da harmonia, então você tem que começar a enxergar a harmonia nas desarmonias para proporcionar um bem-estar no seu corpo. Então, conforme a gente vai passando por esse trabalho, as tais das sinapses no cérebro, que é uma programação, o cérebro é um computador. Como a gente foi crescendo e vendo o comportamento das pessoas, quando a gente chega aos 3 anos de idade, vem os adultos continuar conversando com a gente como se fosse um bebezinho, com muito amor e carinho, mas como já tem vocabulário, a criança começa a expressar a vontade e o pensamento dela, e as dores e frustrações dela, porque ela é uma criança, ela vai fazer birra. Aí o adulto começa a ralhar com ela. Tem gente que ralha muito e tem gente que ralha pouco.
Mas qualquer radiação é completamente errada e danosa, porque já começa a formar um padrão neural, resposta emocional. Puxa vida, eu pequeno olhando para o gigante, e o gigante olhando para ele, não ficar quieto, não ele para fazer bio, quer que fique quieto logo, quer que faça as coisas do jeito da adulto, e a criança quer brincar. A criança ela presta atenção em tudo, então ela não vai ter a atenção que o adulto quer que ela tenha. Então, dos 3, 4 e 5 até os 6 anos, precisa ter muita paciência, agachar, olhar no olho, conversar, argumentar, deixar a birra passar. Vai fazer birra? Não vai me atingir. Ela vai chorar na primeira vez 15 minutos, se ela for mais rebelde, vai chorar meia hora, mas isso vai ir diminuindo. Você que está fazendo o trabalho em você está desarmando as sinapses de comportamento negativo, fritando um pouquinho no começo, né? Mas isso vai se tornando um novo hábito e vai distanciando os neurônios que tem a reação intempestiva, que é aquela reação, não sei o que, Isso é um comportamento programado. Então isso, a neurociência está provando que não existe livre-arbítrio. Nós somos escravos dos padrões de comportamento condicional. Porque o livre-arbítrio é em direção ao amor e à compreensão. Quando a gente trata essa criança, agacha, olha no olho e conversa. Agacha, olha no olho e conversa. Se ela tinha sido tratada de uma maneira mais ou menos que não era legal, com alguns meses ela vai começar a prestar atenção no que a pessoa está falando. Aí muda, porque começa a desarmar a sinapse na cabeça da criança. Começa a reprogramar o comportamento dela. Porque se a negatividade para de vir de um lado, começa a ajudar no cérebro do outro. Isso acontece em família, com cada um que aprende esses ensinamentos, começa a passar por essa reforma íntima, porque quando você deixa de reagir, você está sendo um agente benéfico. Você está sendo, segundo o que explica o Joel, a luz do mundo. Esse estado de consciência vai crescer em você, você vai ter domínio emocional. Com algum tempo as pessoas vão perceber o que aconteceu, fulano mudou. Aí a pessoa começa a ficar mais mansa, se ela é meio, de dureza. E aí em algum momento ela vai começar a desenvolver um diálogo, aí começa a meditação, aí começa a explicar sutilmente, aí daqui a pouco está explicando o sermão da montanha, explicando o mecânica quântica. Mas é assim, quem não estiver pronto para entender não vai entender, pessoal. Quem negar que a realidade é feita de átomo, existe eletromagnetismo, existem os hormônios no corpo que são disparados diante da expectativa emocional, então a gente programa as sensações do corpo e continua reagindo negativamente. Isso, sem interrupção, vai causando um desgaste no organismo, enfraquecimento do sistema imunológico, envelhecimento precoce das células, falta de oxigenação no chão, baixo pH. Aí a gente fica frustrado, desconta sempre na zona de conforto e nas diversões momentâneas, a frustração com o tempo vai aumentando e a amargura aumenta e a fé vai perdendo a sua força, até a fé de fundo emocional, porque a pessoa vai vendo que a vida vai ficando uma porcaria, porque a gente está vivendo tempos difíceis e os tempos de crise são consequência de uma crise de consciência da humanidade. É uma crise de consciência porque está havendo muito conflito e todo tipo de conflito joga uma energia no ar, vira uma egrégora. Então quando a gente começa a usar esses ensinamentos, e usar esses ensinamentos é cultivar a tal da palavra. A palavra tem poder, o verbo manifesto. O que é o verbo manifesto? Se tudo é átomo, o átomo sai lá do nada, que é o vácuo quântico, que vibra todo instante, vem para cá, existe, então é vontade do vácuo quântico que a gente existe, porque ele é a onissapiência do universo. Se não fosse assim, a gente não existia. Existe uma vontade nessa energia. A ciência já provou isso, que o átomo existe, ele entra e sai do vácuo quântico, porque é vontade do vácuo quântico que isso continua acontecendo. Então a gente é a manifestação permanente de Deus, a manifestação da onipresença. Então a gente é o que chama de individualização. É o nosso céu, a nossa centelha crística, tomando consciência de que é divino. Então esse ensinamento foi passado por grandes mestres no passado, por Jesus Cristo, por Buda, por outros iluminados. A história ficou subentendida, virou muita religião, muito misticismo e muita falta de interpretação sobre a profundidade dos ensinamentos, porque achava que era balela, achava que era controle de massa, que era sei lá o quê, que era mentira, que era para os descrentes, não, esse povo de igreja aí não está com nada. Então, o que a ciência está provando? Que existe eletromagnetismo, que tudo é luz, que as coisas se comportam dessa maneira. Que aprender inteligência emocional e meditação transforma o cérebro, as sinapses e os hormônios do nosso corpo. Você vê como eu vou e volto nas explicações? Para que a coisa faça sentido para vocês e vocês comecem a entender o assunto. Vamos voltar aqui para o livro. Não é trágico que vivamos nesse estado de passividade, porque a gente não sabia como a coisa era.
Nesses momentos, mesmo a vida comum e monótona torna-se difícil, seus mecanismos enguiçam e as adversidades e infortúnios tornam-se sólidos obstáculos contra os quais se quebra a cabeça inutilmente. Você quebra inutilmente a cabeça, ou seja, a coisa vai piorando. A gente quer ter fé, quer ter tudo, mas a gente não sabe como resolver o problema. Aí o estado de ansiedade aumenta, porque a gente precisa das coisas. Está infeliz, está com um monte de problema, e não sabe como lidar com aquilo. E aí, de quebra, sobra psicólogo, psicanalista, né? Terapias alternativas, floral, a gente vai fazendo o que dá, mas o negócio é que tem que resolver a questão na raiz, porque cada um de nós é uma antena emissora, que é a nossa própria centelha crística. O problema é que há uma interferência pela casca do ego, que é a personalidade, que são os pensamentos que não são positivos e nem nossos, que são um condicionamento mental. Então tudo que foi aprendido, que a gente achou que era certo, é uma limitação muito grande, são a tal das falsas crenças. Então a verdade que liberta, que é conhecer a palavra, a manifestação de Deus. Por que não tira a espada da bainha? Não falaram isso? Estava lá, ele para ser capturado, e chegou o soldado com a espada, e Pedro foi tirar a espada, e Jesus falou: Pedro, deixa a espada na bainha, então a espada fere e pela espada será ferido. Porque Jesus pegou os pescadores ignorantes e os transformou em curadores, em pessoas conscientes da onipresença de Deus. Ele explicou para eles que eles eram filhos. Então, a própria consciência da presença de Deus em Jesus foi um facilitador para que o emocional dos pescadores começasse a sentir a mesma coisa. Então, era a presença nele. Ele explicou, eles entenderam. Aí eles viraram curadores também. Né? Eles viraram santos. Todos os santos passaram pelo mesmo processo. Eles foram expandindo consciência, dando uma estudada secreta, e a hora que caiu a ficha, ele se iluminou espiritualmente. Então, ele percebeu quem ele realmente era. Então, essa é a verdade que liberta. Então, conhecer isso paulatinamente, entendendo e aplicando no dia a dia, é o renascer pelo Espírito. Né? É o que alguns chamariam de período do deserto, porque você vai passar um período, a aprovação, essa é a prova. A prova não é viver cheio de problema. A prova é entender o assunto e aplicar o conhecimento. E tudo isso está dentro da Bíblia. Só que está distorcido, misturado, mal explicado. Não por má vontade dos homens que editaram essa quantidade de literatura, mas por falta de compreensão, porque precisavam chegar nessa época agora com mecânica quântica para juntar as peças e entender o assunto. Entender o assunto que poucos durante a história entenderam, só que agora é possível explicar para mais gente. Porque tem psicologia, psicanálise, neurociência, hormônio, né? Toda essa crise acontecendo, de pessoas adoecendo, e tem experiências que explicam por que a somatização adoece as células, a somatização é um estado emocional inadequado, e a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas só uma coisa, essa somatização de inadequada, como que você vai lidar com isso no dia a dia? Sendo que você... tudo bem que você tem que trabalhar você, mas vai chegar não é possível, gente. Posso falar uma coisa? Esse não é possível, o seu foi lindo. Lindo. Primeiro, vai demorar todas as aulas para explicar essa sua pergunta. E segundo, se você ficou tão perplexa, é porque você está entendendo exatamente tudo que eu estou dizendo. Não é verdade? Faz sentido? A perplexidade dela denota total compreensão. Você entendeu, né? Ela falou, mas como que isso é possível? Ótimo. Eu vou ouvir todas as aulas. Bem melhor que a palestra, né? É que na palestra não tem essa dinâmica. Entendeu? Na palestra tem um determinado tempo para tratar um assunto. E aqui nós estamos fazendo uma coisa sem tempo. As religiões, em suas formas convencionais, que apresentam um Deus pessoal, a quem são dirigidas as preces e petições, provaram ser estéreis. Qualquer um que tiver um pouco de desconfiança vai começar a desconfiar da coisa. Reza, não acontece nada. Poxa, eu desconfio disso todo dia, meu Deus, isso é eternidade. Provaram ser estéreis. E conduzem a uma resignação piedosa e sombria, e a filosofia do puro materialismo, aceitando que as coisas são assim mesmo. Leva apenas a um calamitoso desespero. É a fé de fundo emocional.
É a fé que serve para suportar as vicissitudes do dia a dia. É o que as igrejas pregam. Não. A fé é a ferramenta que não é mentira, não é falsa e deve funcionar, como ele explicou, da fé do grão de mostarda, mas ela deve ser a fé do conhecimento, que busques o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Porque não vai precisar estudar uma biblioteca, gente. É meia dúzia de livros, meia dúzia de palestras, entender o assunto, passar pela transformação e querer vivenciar isso. E quem que não quer acabar com a tristeza, com a carência, né? Relacionamentos desagradáveis ou falta de relacionamento e as intrigas familiares, por mais que a gente não vá mudar os familiares, a gente vai ficar imune emocionalmente. O que vai acontecer, no mínimo, é que a pessoa acaba mudando de casa ou até de cidade. A própria providência divina providencia isso. Porque a pessoa, do estado de positividade, expansão de consciência, criatividade, nova visão diante da vida, a pessoa vai viver de alguma forma novas experiências. Então as religiões provaram ser estéreis, né? As religiões convencionais. Só que é a visão desse cara, mas ele está falando do que tem dentro desse livro, que é o que Joel Goldsmith explica. E algo mais se faz necessário, sempre foi necessário, e embora sempre esteja presente, parece que os humanos nunca o encontram, e a gente não encontra porque procura fora. Este algo escapou ao homem por entre os escritos dos que buscavam a verdade sobre o eterno mistério, desde os orientais Lao Tse, Sankara, passando por Jesus, pelos místicos europeus da Idade Média e pelos pensadores do Novo Mundo. Certas pessoas desconfiaram da coisa e foram até as últimas. Jesus foi até as últimas consequências. Ele sabia que iam pregar ele lá na cruz, mas eu acredito mesmo que ele tinha o poder de ressuscitar. Tenho uma opinião pessoal sobre o que ele fez depois que ele ressuscitou no sul da França, mas não é um assunto para se tocar nele agora. E deixa eu descansar que eu morri. Depois ele realmente deve ter deixado a terra e foi para outra dimensão. Mas ele sabia que todo aquele drama era uma semente que estava sendo plantada. Porque, como eu disse aqui na primeira reunião, tinha metade do que tem aqui hoje, eu mesmo fico perplexo depois de ter entendido o assunto e descoberto e entendido o Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha esteja na Bíblia. Porque ele desmonta todas as falsas crenças, a falsa fé, explica o que é o maligno. É só entender a situação, é só entender o conjunto da obra. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha completo aqui, antes mesmo de eu dar a palestra do Sermão da Montanha, não vai ter como abordar ele aqui. E ali, naqueles poucos itens, a gente vai ver que tudo que está sendo falado aqui está lá, só que nas entrelinhas, porque uma coisa explica a outra, só que de uma para outra, vocês vão ver que tudo que eu estou explicando aqui está lá, está lá. Então, ele falava, não vos oponhais ao maligno. Será que ele não sabia que quando a gente sente raiva, que a raiva é um comportamento, um condicionamento, se há amadurecimento, há uma neutralidade, e aí você começa a desenvolver a compaixão, que é o estado de imunidade com relação àquela negatividade, ou contratempo, ou desagrado, ou seja lá o que for. Porque se você entrar na mesma frequência, você está cultivando mais daquilo em você também, você patina, não pode aquilo nunca. Não importa, se aquela pessoa não estiver em condição de compreender que você, se afastando dessas pessoas, você vai se aproximar de outras. E por atração de outras pessoas que estão entendendo o mesmo assunto. E é por isso que todos vocês estão aqui. Eu não vi a hora de eu poder começar a dar esse curso, há uns 2 anos já que eu estou esperando por isso. Voltando aqui. Este algo escapou ao homem por entre os espíritos dos que buscaram a verdade sobre o eterno mistério, desde os orientais, Lao Tse, Sankara, Jesus, etc. Em essência, ensinaram todos as mesmas coisas, e por isso Aldous Huxley chamou a ontologia do pensamento religioso de filosofia eterna. Hoje eu estava nisso aqui e eu tive 2 pontos de vista dentro dessa frase que Aldous Huxley chamou a ontologia do pensamento religioso de filosofia eterna. Se a gente pegar do ponto de vista do que todos eles explicaram, ele está dizendo aqui, ó, todos, em essência, todos ensinaram todas as mesmas lições. Todos a mesma lição. E só para fazer um parênteses aqui, a tal da lição é o processo de iluminação espiritual.
E iluminação espiritual é um estado maior de consciência e de presença do próprio Espírito em nós mesmos. E esse estado de consciência é adquirido quanto mais controle emocional nós temos e calma nós temos. Porque isso começa a manifestar a fé. Né? O conhecimento, é uma frase dentro desse livro, o conhecimento constante da onipresença da fé leva rumo aos efeitos visíveis. E que fé que é fé verdadeira se ela manifestar em paciência, irritação, pressa, ansiedade. A meditação começa a transformar os hormônios, começa a ter calma, tranquilidade, respira mais oxigênio, começa a mudar o estado de espírito. Porque a manifestação, a felicidade não é uma coisa que vem do externo, ela vem do interno. Então o que explica nesse livro aqui também é que tudo que acontece na nossa vida é manifestação da qualidade do conteúdo emocional de todo o conjunto da nossa personalidade. Só que desfazer essa armadilha, desarmar essa bomba é muito mais rápido e fácil do que os vários anos de sofrimento que nós tivemos até hoje. Só que precisa explicar o assunto e responder todas as perguntas. Eu achei que eu ia enlouquecer uns tempos atrás, até terminar de entender esse assunto. Só começou a aliviar quando eu comecei a explicar mesmo. Porque, não só porque é muita informação, mas como ela lá perguntou, eu tive que me permitir passar pelo processo. Então, cada vez que eu dava uma escorregada, eu falava de novo, né? Meditação e leitura. Mais o conhecimento que eu já tinha, mais todas as minhas frustrações e insucessos da minha vida. Eu sempre quis ter a tal da fé, do dando mostrar, que muitas coisas deram certo e muitas coisas deram errado. E por quê? Minha pergunta para Deus é por quê? Então tinha que haver um aprofundamento. Buscar e achareis. Buscou, a resposta aparece. E todas as respostas que eu encontrei, eu estou trazendo para vocês. E a minha bússola foi o material do Joel Goldsmith. Porque apesar de já ter entendido com profundidade a mecânica quântica, as peças não se encaixavam. Porque eu não tinha entendido a catarse, a transformação. Foi aqui que eu arrumei argumentos e conteúdo para suportar essa transformação. Porque a dor aumenta e a gente quer se livrar dela. E é totalmente possível. Este algo escapou aqui, em essência, ensinaram todas as mesmas coisas, e por isso Aldous Huxley chamou a antologia do pensamento religioso de filosofia eterna. Do ponto de vista atual do pensamento religioso da humanidade, é uma filosofia eterna também, porque vai continuar sempre na mesma, enquanto não se explicar a verdade que liberta. É que o controle emocional manifesta uma nova realidade, porque muda a realidade interior emocional. E explica porque a mecânica quântica explica que comanda o comportamento microscópico da matéria. Então vai atrair ou repelir eventos e coisas. Então adquirir o céu primeiro, para que as outras coisas sejam acrescentadas, é passar por essa transformação, esse controle emocional, esse estado de felicidade antecipado às benesses, porque elas virão. Porque essa inteligência onipresente sabe quem está ascendendo a esse nível de consciência, quem está se esforçando por alcançá-lo. E as sincronicidades começam a acontecer e as coisas começam a acontecer. Os pequenos milagres e coisas maiores que a pessoa vai conquistando por mérito próprio, porque está aumentando em conhecimento, compreensão, atitude, coragem, equilíbrio. Ela se desliga do passado negativo da vida dela. Então, a psicanálise atual, as outras terapias, psicoterapias, psicologia, elas não tiveram a coragem, ou não juntaram as peças, eu não sei o que foi, ou tem alguém escondendo a informação, de montar esse quebra-cabeça, entender essa parte de neurônio, hormônio, cérebro, vácuo quântico, mecânica quântica e os ensinamentos do Cristo, e todos os ensinamentos de amor da maioria das religiões, e ainda a meditação, montar o quebra-cabeça e ver aonde isso ia levar. Né? Hoje eu pensei assim, nossa, eu vou escrever um livro bem curto de bolsa, o Beabá da Iluminação Espiritual. Fico tendo insights e vou anotando as coisas. Eu tenho 5 livros para lançar. Só um está escrito, tá? Os outros ainda falta sentar e digitar. Mas é porque vai começando a ter muito insight, muita explicação. Vocês percebem que eu vou falando, explico, falo um monte de coisa, emendo um assunto no outro. É um pouco rápido. Mas quem aqui não está entendendo? Sem vergonha nenhuma, porque o ponto que não estiver sendo entendido, a linha de raciocínio, eu preciso explicar. Então não pode haver vergonha nenhuma em fazer pergunta.
Porque a pergunta de um pode ser a pergunta de mais pelo menos meia dúzia. E aí ela é respondida para quase todos. Mas as respostas, embora tenham sido reveladas, ficaram distantes, lá longe, desligadas do viver cotidiano do homem e de seus fatos, e disso resultou um tipo de snobismo infeliz, como se fosse errado esperar da vida resultados práticos e tangíveis. Ou seja, essa letargia, esse estado de conformismo com as coisas, e esse conceito de que a fé serve para suportar o sofrimento e as vicissitudes da vida, porque o céu é depois, né, fez com que as pessoas deixassem de acreditar na coisa. Então, hoje, no mais profundo da crença da maioria das pessoas, é errado esperar resultados práticos da vida e da fé. A gente tem fé em Deus, se Deus quiser, puxa vida, aí a gente se cozinha nas dúvidas, no medo, na insegurança, projeção futura. O primeiro é aprender quem a gente é. Quanto mais a gente sabe quem a gente é, mais segurança da vida a gente tem. E quanto mais segurança, mais bem-estar, mais hormônio, mais insight, mais produtividade, mais libido. A pessoa começa a dormir melhor, ficar mais produtiva, começa a cancelar toda a ansiedade, porque vai cancelar, conforme a gente vai aprendendo aqui, com meditação e respiração, e essa transformação, como que trazer isso para o dia a dia, ou vivenciar isso, junto com a ajuda da meditação e a compreensão intelectual, porque sem compreensão intelectual a gente frita, entra em colapso. Como é que a gente vai segurar toda essa barra se não houver compreensão? Porque a compreensão começa a despertar um amor por nós próprios. Nossa, eu não quero mais sentir nada de mal-estar. Porque é a somatização. E conforme a gente avança um pouquinho no processo, a gente começa a ficar sensível. Então qualquer desarmonia que der já vai pegar um pouco na gente. Você vai sentir que aquele nervoso te cansou, você vai começar a ver que não vale a pena. Aí você decide mergulhar no processo. Quanto mais mergulha, melhor é. Por isso que existe aquela frase, conheça-te a ti mesmo. Muitos filósofos falaram sobre ela. Quanto tempo você dorme? Se ele dorme, Depende da você está falando. A Maia é engraçada. Quem perguntou? Eu. Depende da necessidade. Qual a sua Umas 6 necessidade? horas é suficiente se você tiver bastante atividade. Eu durmo. Mas isso não vai me dispensar de 1 hora e meia de meditação todos os dias. Porque é uma necessidade Tem muito um grande. AVC daqui a pouco. Você acha que ele assim muito pouco? Eu achei que me dormi pouco. Assim, hoje, se eu dormir muito, como mudou muita coisa em minha vida, se eu dormir 8 horas é como se antigamente eu dormisse 10 ou 12. Eu morro se eu dormir tudo isso, eu durmo muito pouco e me dou muito bem com isso, não faço a menor falta. Eu dormi 6 horas, Isso é tá muito ótimo. Então, lembro só aqui a última frase. Mas as respostas, embora tenham sido reveladas, ficaram distantes, lá longe, desligadas do viver cotidiano do homem. O que é viver cotidiano? Aplicar isso no dia a dia. A proposta de Jesus Cristo era essa. É isso que foi ensinado para os apóstolos, para os filhos dele, para a família dele. E depois de 300 anos do desaparecimento de Jesus, os descendentes continuaram aplicando a coisa, e aí se criou religião, igreja. Só que falaram assim, dizima essa turma que faz milagre aí, porque tem a presença do Espírito. A gente vai fazer uma bandeira, vai falar em nome de Jesus, mas vai voltar lá nos 10 mandamentos, Deus do medo, e vamos dominar esse povo. Já pensou? Todo mundo começar a iluminar, e como é que faz? Vamos perder o poder. Então existiu esse lado escuro da história, que foi essa manipulação e essa camuflação da verdade. Se você vai aparecer vídeos, textos, histórias, livros, e vocês vão começar a enxergar certas frases que ele mesmo disse, certos conhecimentos sobre religiosidade que vocês têm, que vocês vão falar assim, puxa, mas eu sempre soube disso, só que eu nunca tinha entendido dessa forma. Vai acontecer isso. Aí o que faltou? Só um esclarecimento e entendimento e mostrar que é verdade. Aqui. Lá longe, desligadas do viver cotidiano e do homem, de seus fatos. E disso resultou um tipo de esnobismo infeliz, como se fosse errado esperar da vida resultados práticos e tangíveis.
Então, se conversar sobre esse assunto com uma pessoa que não está com a mente aberta, não para acreditar, eu quero que vocês duvidem, que vocês questionem, que vocês comparem. Porque tem uma palestra, acho que no começo da segunda palestra, que eu falo que o material que está sendo trazido, está sendo explicado, mais as indicações bibliográficas e outras comprovações científicas, se comparado, chega à mesma conclusão lógica. Então é necessário comparar o mínimo de compreensão da mecânica quântica. Aí começa a comparar com o Sermão da Montanha e o ensinamento de Jesus. Aí começa a pensar um pouquinho sobre qual é o ponto de vista da psicologia humana no planeta hoje, né? E começa a relacionar isso com fé, felicidade, saúde, alegria e as partes negativas também, doença, guerra, né? Gente drogada, criminalidade, tudo isso por ignorância. Por isso que esse assunto tem que ser explicado, porque quanto mais pessoas entenderem isso, outras começam a entender. Porque depois de entender esse assunto, quem que vai querer ser o centro da emanação da própria desarmonia em sua vida? Porque o que está sendo explicado é que a gente tem que assumir 100% de responsabilidade. Porque por mais que o entorno interfira em alguma tristeza ou desgosto na nossa vida, quem criou aquela experiência, até através de outras vidas, foi nós mesmos. Só que, como eu já disse na semana passada, 10% da confusão é de outra vida, 90% é dessa mesma. Porque a gente vem e insiste no comportamento. E nasce numa sociedade que traz o comportamento imaturo. A gente aprende, a gente é condicionado, é o sistema, a tal da Matrix. Assim, o homem foi induzido a um dualismo fatal, tentando viver simultaneamente em dois planos distintos, o plano material e o espiritual, ambos aparentemente reais, mas sem relação compreensível entre si, como se fossem dois sócios de uma firma que nunca se falassem. A gente entende espiritualidade, sabe espiritualidade, cada um, pegando eu, um tempão atrás, ou cada um de vocês, ou qualquer pessoa do planeta, cada um tem um conceito, mesmo o ateu, não importa. Até o ateu tem muita razão em ser ateu, porque é uma inteligência dele. Ele se frustra com a mediocridade de pessoas que cultivam a fé, mas não tem resultado na vida. Ele desconfia, fala, até é uma coisa errada. Então o ateu também não está errado. É um ponto de vista dele, tem que ser respeitado. Agora, o que acontece? É que explica, né? Assim, o homem foi induzido a um dualismo fatal, tentando viver simultaneamente em dois planos distintos, o plano material e o espiritual, ambos aparentemente reais, mas sem relação compreensível entre si, como se fossem dois sócios de uma firma que nunca se falassem. Tá bom, então existe Deus, religião e etc, e várias religiões. Legal, então aqui eu tenho que sofrer, e se Deus quiser, depois eu vou para o céu. Duas coisas completamente distintas. Desculpa o palavrão, eu nem tenho falado mais palavrão, mas às vezes para ficar bem claro assim, é legal de soltar um palavrão, descontrair. Ah, então aqui eu me fodo. Certo? E do lado de lá eu me dou bem? Não. A pessoa vai desencarnar no mesmo estado de inconsciência, melhor, né, que ela estava aqui. Então, se é uma pessoa que trata os outros na paulada, do lado de lá ela vai ver o que é uma paulada. Porque a gente está misturadão. Mas a hora de passar pelo lado de lá, por eletromagnetismo, a gente vai ser atraído para um lugar que só tem gente igualzinho a gente. Imagina como é que vai ser isso. Não. E não a gente, a média. O pior que existe dentro da gente. Aquilo que a gente esconde até da gente mesmo. Agora isso apareceu, né? E aí, é o tal do umbral. Não para todo mundo, é lógico. Tem muita gente que vai para um lugar melhorzinho. A gente vai falar ainda mais sobre reencarnação, o processo de não necessitar mais de reencarnação, o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Por isso, parece-me que este livro vai além, desmascarando a dualidade, mostrando que os dois sócios são apenas um, que o mundo é apenas um, e que as verdades eternas estão entretecidas, eu anotei aqui do lado, entrelaçadas, em nossa vida diária, expandindo sua harmonia e anulando as discórdias. Então, os ensinamentos e uma vida não só moral, mas próspera, alegre e feliz, superior, é para ser vivida nesta vida aqui e em todas as vidas. Porque o quanto a gente cresce aqui, a gente leva para outra dimensão esse conhecimento. E quando ele fala aqui de dualidade,
Na verdade, pessoal, existe só um pecado, e é o maior dos pecados, falando da palavra pecado. O que é pecado? Pecado é acreditar em dois poderes, no bem e no mal. Tem alguns livros que eu comecei a estudar, dei uma parada por causa da urgência em outros assuntos, até esse curso, que explicam sobre a dualidade, sobre o bem e o mal. O mal não existe, no universo só existe harmonia, o mal é a criação da mente humana. Imagina que a gente vivesse num mundo onde todo mundo já entendeu o que está sendo explicado aqui para vocês. Não vai haver desarmonia, nem guerra, nem criminalidade, nada de negativo. Só cada vez mais crescimento, conhecimento e unidade, né? Progresso, benesses, até viagem. Eu acho que seria um planeta de turismo, né? Porque o que a gente já tem que fazer para se divertir? Conhecer outros lugares do mundo. Fora as diversões normais, né? Mas não haveria criminalidade, não haveria fronteiras, não haveria crise econômica. O planeta Terra tem um único governo. Tem gente que fala que é teoria da conspiração. Não é nada, é processo evolutivo. O planeta Terra ainda vai ter um governo só. Voltando aqui ao livro. Mas o que é este livro? Os leitores de hoje querem um título, querem saber o que estão comprando. Mas um título poderia desorientá-los. É por isso eu acho muito difícil qualificar este trabalho. Metade da humanidade, embora necessite desesperadamente de uma resposta conscientemente para seus problemas, não abrirá um livro classificado como religioso. Se arranjasse um título do tipo Como Ser Mais Saudável, Mais Rico e Mais Feliz, provavelmente seria um sucesso de vendas. Mas os leitores mais exigentes, de maior discernimento, se afastariam dele como de algo mal cheiroso. Se usasse a palavra metafísica, soaria como algo distante e intelectualizado. Ontem mesmo, duas pessoas falaram comigo, mas puxa vida, mecânica quântica é muito difícil de entender. Ainda vou voltar a explicar para elas, mas naquela hora ainda não dava tempo. Apesar da explicação demorar 5 minutos. Mecânica quântica é isso, acabou, o resto é comportamento. Só serve para provar que o eletromagnetismo existe, que a gente manifesta a nossa realidade. Agora, voltando a um ponto que eu acho que já me escapou umas 3 vezes. Esse negócio de manifestar a própria realidade, porque o pensamento comanda o comportamento do elétrico, mas então por que a gente não manifesta? Desejo, temor e dúvida. Porque quem muito deseja é porque não tem. E pensa naquilo o tempo todo. Vai continuar não tendo, está mentindo carência. Vou rezar e vou pedir. Que beleza. Vai continuar não tendo. Vai receber mais carência. Temor. Como é que você vai manifestar a certeza da movimentação da coisa e atrair a situação ou coisa agradável e repelir as que não são mais agradáveis se você não tem constância nas suas emoções? Porque a constância é se aproximar da certeza. E pode haver uma dúvida de pano de fundo, só que quando aquela dúvida já foi trabalhada pelo intelecto, ela já não tem mais quase força nenhuma, porque vocês já estão no treinamento a caminho desse crescimento interior. Então, cada vez mais a gente vai treinando desconsiderar as dúvidas e os temores. E a gente vai começando a cultivar a fé. Que é pensar positivo. Com relação a tudo. Com relação às coisas que você deseja, o que é que aconteça. Então você tem dúvida. Sim, não, será? Eu quero, mas puxa vida, não sei. Vai dar certo. Então, isso aí chama efeito Zenão. Até eu fiz uma resposta para a Sônia, acho que foi na primeira palestra, né, que você perguntou. Foi primeiro. Porque o que é efeito Zenão? Efeito Zenão é uma explicação que a mecânica quântica dá para uma coisa que a gente quer que se manifeste ou aconteça e ela não acontece. Não acontece porque a gente joga ansiedade. E joga ansiedade por causa da dúvida. E muitas vezes, porque a gente não está usando adequadamente a totalidade do nosso tempo. Porque se a gente foca muito diversões e coisas fúteis para preencher vazio emocional e tem pouca produtividade nas coisas que a gente precisa na vida, aquilo que a gente está produzindo, a gente vai jogar um alto grau de ansiedade e expectativa naquilo. Então, para que a coisa flua e funcione, a gente tem que saber que vai funcionar. Pronto, acabou, vou fazer outra coisa. Então tem que ser outra coisa criativa e outra coisa que dá gosto para você. Então a gente se dedicar a um relacionamento no nível superior, que é trabalhar essas emoções, manifestando sempre mais alegria, positividade, carinho, afeto, compreensão, vai entrando em todos os níveis da vida da pessoa. Ah, não, agora eu vou assistir palestra. Assistir uma por semana, né? Uma palestra dessas que eu vou indicar. Então a gente vai começar a trocar certos programas que não servem para nada por instrução. Né? E até o ato que eu vou comentar sobre meditação, eu vou
fazer alguns comentários sobre como relaxar a mente, descansar com produtividade. É trocar as atividades do dia. A gente não precisa ficar o dia inteiro em cima de um assunto. Aquilo cansa e baixa a produtividade. Então faz o que deve ser feito. Você tem uma coisa que você faz, tem uma coisa que você quer fazer. Projetos ou sonhos. Então, a primeira coisa, você tem que começar a pôr no papel o que você quer. Você começou a escrever, você já começou a fazer acontecer. Você já está manifestando. Porque aí você vai começar a você separa uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, não na hora de dormir, e são anotações que vocês podem fazer. Não na hora de dormir, um momento em que você vai pensar meia hora ou uma hora na sua vida. Você pode até começar a fazer uma avaliação do passado, das coisas que você já se frustrou, mas principalmente nas coisas que você quis e ainda não conseguiu, e as que você ainda pode conseguir. E começa a traçar um plano, nem que ele seja mínimo, o mínimo de informação. Um livro, você uma palestra, já mudei meu comportamento, tá beleza. Seja complacente consigo mesmo, não precisa se cobrar tanto. Mudei, já estou estudando, estou indo no curso. Recebi umas palestrinhas, estou pensando melhor a respeito da vida. Acho que eu estou descobrindo o que eu quero fazer. E aí, quando eu descobri, começa a dar um passo atrás do outro. Não acontece da noite para o dia. Mas a essência da explicação da fé do grão de mostarda é insistência e persistência nos objetivos. Não existe nada que seja irrealizável para qualquer ser humano em termos de 5, 10, 15 ou 20 anos. Eu vou fornecer alguns áudios para vocês. Quem tiver, eu vou pedir para trazer pendrive, e aí eu vou copiar para todo mundo uns áudios, uns arquivos, uns livros, arquivo PDF que eu já tenho, e dar não que vocês vão estudar tudo, mas eu vou fornecer tudo que está ao meu alcance para despertar curiosidade e para vocês terem material para estudar por um bom tempo aí. Aí vocês vão estudando devagarzinho, pegando uma coisa na outra, isso expande consciência. Quanto mais aumenta a quantidade de informação e exemplos na nossa mente sobre o mesmo assunto, mais aumenta a capacidade de compreender. E como a gente já está trabalhando no emocional para trazer a calma e aumentando a compreensão, aumenta o nível de segurança. Aumentando o nível de segurança, aumenta o nível de coragem. Aumentando o nível de coragem, aumenta o nível de decisão e ação. Então, pequenas coisas que a gente quer fazer, a gente começa a fazer, mas todo dia um pouco. E a gente começa a construir uma nova realidade. Porque a tal da dúvida que a gente falou lá, mas manifesta, mas por que não acontece? Não manifesta por dúvida, por procrastinação, por inação, né? De congelamento, mas não ação. Você fala assim, puxa, que legal se eu fizesse isso na vida, mas quem sabe um dia? Quem sabe um dia, quem quer pensar, quem sabe um dia, mas que quem tem coisas a realizar, desejar, estudar, crescer, melhorar, atingir a felicidade. Só o fato de aprender a meditar e passar por um outro patamar de consciência nas relações humanas já muda a vida da gente, é uma barbaridade. Porque aí a alegria, o entusiasmo que a gente vai sentir, porque mexeu totalmente na química do nosso corpo e cancelou a química do estresse, que é o cortisol e a adrenalina patológica, vai começar a sobrar libido, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a canalizar essa libido de forma positiva, a gente começa a ficar criativo. A própria essência do ser de cada um de vocês vai dar conta de qual é a área, qual é o estudo, para onde eu vou crescer, o que eu vou fazer, na comércio ou na arte. Vocês vão sentir isso em vocês. Isso é manifestação do vácuo quântico. É as coisas dadas de acréscimo para o estado emocional equilibrado e de paz. Esse quadro não apaga, vou voltar aqui e ficar esfregando ele com papel higiênico. Você viu, nós não saímos da introdução ainda, mas quanta coisa deu para falar, quanto exemplo, mas o livro vai caminhando, e é importante porque aí depois, quando vocês voltarem a ler isso daqui, porque vocês vão acompanhar a leitura, que nem ler o capítulo 1 antes de vir para a aula, e tragam dúvidas se as tiverem, porque aí eu li. Nossa, o Sandro explicou tanta coisa, eu vou ler para ver se eu enxergo tudo isso lá dentro. Porque só de ler, muita gente não entende o que está nas entrelinhas, porque às vezes, para mim deu para entender, porque estava, para mim não tinha outra saída, gente, ou eu entendi, sabe? Mas a gente lê, se não tiver já uma bagagem e uma pesquisa direcionada, nem enxerga certas coisas. Parece comum o que está aqui, mas não é. É por isso que está existindo esse curso. O ventilador está suficiente, você tem que aumentar a velocidade do helicóptero. Todo mundo tem acesso. Tá bom, sim? Vai a verde mesmo.
É verde é uma cor adequada, né? A cor da cor. Eu sempre quis fazer isso aqui. Explicar isso aqui. Achei que escrevia. Paciência. Então, derrame. Preciso dizer mais alguma coisa. Dá para ler? Não dá, né? Tá ruim aqui o negócio. Paciência. Paz, ciência. Paz, ciência. A paz existe se ela houver em você. E ela nunca vai existir em você se você não a cultivar. Porque ela é conquistada. E ela é conquistada na medida em que a gente se liberta das negatividades, estabelece um novo estado emocional, nova sinapse, uma reconstrução neural. Gente, isso acontece com meses, 1 ano, 2 anos. Muda completamente, porque a pessoa começa a abandonar os padrões de personalidade, e quanto mais ela faz, que é o que ela gosta, e mais ela vive essa realidade do renascimento pelo Espírito, que eu não vos oponhais ao maligno, não tire a espada da bainha, que é esse comportamento que a gente começa a não reagir ao maligno, porque quando a gente não reage à malignidade, nem à interna, que é a mais difícil, que é o nosso próprio ego, porque o inimigo está, é do Júlio César essa frase, o inimigo se esconderá no último lugar que você procuraria. E é tão último que a gente nunca pensaria em procurá-lo dentro de nós mesmos. Tem um filme, se vocês quiserem anotar, não sei se vocês vão achar, talvez ache cópia com alguém para alugar, que chama Revólver. Esse filme é com um ator muito bonitão, por sinal parece um pouco comigo, e ele se chama Jason Statham. Né? Nesse filme ele não está careca, ele está cabeludão, com uma barba assim meio jogada. E nesse filme ele encontra 2 caras na cadeia, que estão descobrindo tudo isso daqui que eu estou contando para vocês. E os caras chegam com um nível de compreensão tão grande que eles fazem um teletransporte de si próprio e saem da cadeia. Só que eles ficam amigos do vácuo quântico. Então o vácuo quântico providencia tudo para eles que as coisas dadas já crescem. Só que o cara da cadeia, o Mr. Green, que é o Jason Statham, não está preparado pelo processo. Só que lá na cadeia era uma celinha que só tinha uma comunicação de um negocinho, e os 2 presos que estavam estudando mecânica quântica com profundidade trocavam mensagens através do Mr. Green, que ficava numa cela no meio. Então ele lia aquelas coisas e passava para os 2. E um dia os 2 sumiram, entendeu, cara? E avisaram que iam encontrar eles um dia. Então, um dia o Mr. Green saiu e ficou assim, meio mágico na vida, né? Virou um malandro ninja. Começou a ganhar muito dinheiro e tal, e manipular a realidade, só que ele ainda não tinha passado por um patamar superior de consciência. Tinha muito do ego e do egoísmo nele. Então, ele conhece 2 pessoas na vida fora da cadeia, e essas 2 são as pessoas da cadeia. Eu vou postar amanhã no YouTube um trecho pequeno desse filme que chama Reflexões acerca do Ego. É uns 15 minutos. No fim desse pequeno documentário, tem falando lá vários psicólogos, mestrados, tal, Deepak Chopra dando depoimento, as pessoas falando sobre o ego, que o ego é o maior inimigo. Ele se esconde dentro de nós e nós nem sabemos que ele existe. É o nosso pior inimigo e ele se faz de nosso melhor amigo. Então, começar a cultivar essa realidade, esses ensinamentos, a compreensão da mecânica quântica e desejar essa transformação na nossa vida para acabar com o sofrimento, porque uma das frases que sempre me trouxe até aqui, descubra a verdade, ela vos libertará. Liberta do quê? Liberta mesmo? Eu quero isso para mim. Quanto vai custar? Isso já me custou a loucura por alguns anos. Só me internado porque minha mãe não deixou. Mas eu não desisti do processo. Eu falei na primeira aula, a minha psiquiatra, com mais de 20 anos de psiquiatria do Estado, hoje ela tem mais de 30 anos, ela falou: Sandro, eu nunca achei que você ia voltar da onde você estava metido, eu achei que você ia para o caixão. E eu não admiti chegar até onde eu tinha chegado, porque embora tivesse uma bagunça, a minha vida interior, que era uma completa loucura, por detrás daquilo eu estava consciente, sabia que eu não podia me suicidar, cometer nenhuma loucura, agredir ninguém, e sabia que ele precisava sair. Como? Eu não sabia, mas eu tinha que sair. Isso foi há 17 anos atrás. Então faz sentido? Porcaria de caneta, a minha está lá no carro, a minha vou, você não vai entrar agora. Paciência, paz, ciência, que está separado, né? Ciência, ciência, estudar a paz, e paz, si em si,
Só que isso é cultivado. Vou dar um exemplo disso. Situações corriqueiras da minha vida. Uma situação em que eu derrubaria alguma coisa, ou um cachorro que me importunasse, ou alguém que viesse discutir comigo, uma coisa minha que quebra, ou uma coisa que eu perco, qualquer coisinha chata da básica, eu posso falar porque eu não posso mentir. Se eu mentir, eu passo mal. Depois eu tenho que ficar trabalhando na mentira em mim. Eu mentir, caramba. A gente começa... Como é que eu vou dizer? Você começa a não aceitar mais, quando começa a aprofundar isso, as negatividades em você mesmo. E essa é a parte mais difícil. Porque aí você começa a ter que ter compaixão com você mesmo. E se perdoar, porque isso foi uma programação. Não é culpa tua. E aí começa a haver compreensão. E a gente começa a querer ir mais para frente ainda. Porque a gente começa a ganhar em confiança, alegria, estabilidade emocional, porque aí você começa a não pensar mais em medo e dúvidas. Acontece uma coisa. Vamos dar um exemplo. Oi, sim, por favor. Você falou sobre a mentira. E quando a gente faz a mentira, eu acredito que esteja você falou da dualidade. Tá tudo pro lado medo. Você está pedindo da dualidade, mentira. Então, a mentira é pro lado medo. Mas eu também, por exemplo, eu tenho a vontade de viver minha liberdade. Aí tem uma pessoa que faz parte da minha vida que ela não quer que eu viva a minha liberdade. Eu tenho que fazer o que eu quero. Mas como que eu vou falar pra pessoa que eu... Corajosa, de perguntar. Como que eu vou falar pra pessoa que... Assim, porque eu também quero ter uma paz com ela. Sim. Eu não quero ter... Pra mentir, pra manter a paz? Entendi. Então, de novo, não tem essa pergunta na minha vida. Eles perseguem. Só que eu também não quero mentir, sinto mal mentindo. Ou mente. Omite. Foi isso que eu acho que eu tava Usa inteligência tentando emocional e falar. omite. Só que quanto mais você for amadurecer nesse conhecimento, nesse comportamento, você vai criar uma situação em você que ou você vai ficar muito à vontade de falar a verdade, ou vai haver um certo afastamento dessa pessoa e você não vai precisar dar justificativa nenhuma para ela. Faz sentido? Coisa que esse é o tipo de pergunta que ela foi corajosa, porque, lógico que é uma pergunta pessoal, mas muitas perguntas pessoais só conseguem ser explicadas no atendimento particular. Por isso que é legal que o curso de terapia, todo mundo pergunta, todo mundo fala, dá para falar um monte de coisa. Então, na medida em que conseguir se expor um pouquinho, dá para esclarecer bastante coisa. Mas mesmo a omissão, eu acho que nem você falou que é manter a paz com a pessoa. Mesmo a omissão, eu não acho que a gente fique em paz com a gente mesmo. Porque a gente querendo manter a paz, o nosso desejo era de falar a verdade. Sim, mas sim. e o tapa na cara que você vai tomar, entendeu? Aí você pega e não fala, e você não fica em paz. Não, mas é do isso, mesmo jeito. conforme você vai entendendo esse processo, vai ficando muito mais fácil de administrar isso e falar a verdade. E falar a verdade. A não ser que seja coisa do passado, que vai piorar a situação e outra pessoa não vai ter condição de compreender. Gente, do meu passado eu não falo, está perdoado, acabou, ponto final. Quer falar sobre hoje? Então é uma maneira hábil de se lidar com inteligência emocional para a gente não ficar a vida inteira discutindo relação, falando do passado, de quem quer que seja, o cônjuge ou com qualquer pessoa. Puxa vida, até quando nós vamos se culpar por causa do passado? Já foi, entendi, a coisa não é assim, agora já sei, tá bom, chega. Já está me dando trabalho de ficar lembrando de vez em quando, ainda vou ter que ficar me justificando de novo. Se você me perdoa, é um problema seu. Quem que escreve justificativa? Para você se mesmo. libertar desse ranço, do desgaste de ficar lidando com as negatividades, culpa do passado e mentirinha e sei lá o quê. E mais uma coisa, falar a verdade colapsa a função de onda. O que é colapso da função de onda? A gente vai falar isso em outra aula. Colapso da função de onda é uma reação que acontece no mundo quântico, no mundo microscópico, que comanda a realidade. Então, sempre que a gente fala a verdade, a gente está construindo uma sincronicidade. É o caminhar certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Alguma coisa pode parecer meio estranha aqui, mas se a gente for sincero e verdadeiro, a gente sempre está, por mais que tenha desvios, a gente está em linha reta à verdade para com o nosso próprio bem-estar. Porque toda vez que a gente mente qualquer mentirinha, pessoal, isso é suave, tem que ser trabalhado com o tempo, não vai tomar o pé da letra, não, vou parar de mentir amanhã. Não é tão fácil assim, porque tem esses problemas de relacionamento com as outras pessoas. Mas como a gente vai expandindo consciência, entendendo que a mentira colapsa a função de onda, é necessário falar a verdade para criar a sincronicidade nos encontros importantes e significativos em nossa vida, porque isso também vai criando
comportamento, uma reação no nosso organismo de bem-estar. Você virou outra pessoa, você agora é a verdade, fala a verdade, pensa a verdade e é capaz de ter compreensão com quem não é assim, o que é o mais importante. Porque o tal do não vos oponhais ao maligno, não tire a espada da bainha, senão quem espada fé, a espada será ferido. A gente vai explicar isso aqui também. Quando a gente sente raiva e indignação, o primeiro a ter as células desorganizadas, deformadas no nosso organismo, é a gente mesmo. Eu vou trazer aqui em vídeo a experiência do Masaru Emoto, que mostra que o emocional modifica a forma geométrica das moléculas d'água no nosso corpo, que é 70% água em média. O cérebro é 90%, o pulmão é 80%. Então a gente vai desorganizando a forma geométrica da molécula d'água. E quando a gente vai vivendo a harmonia, a beleza, a sinceridade, a compreensão, porque essa transformação vem com compreensão intelectual. Então ela vem trazer paz para o espírito. Beleza? Você está falando no começo lá. Paz para o espírito é mais tranquilidade e relaxamento no corpo. A gente começa a desligar das lembranças de coisa ruim. Então quanto menos coisa desagradável a gente faz, menos assunto a gente tem para ficar elaborando, que a psicanálise, a psicologia chama de elaborar. Você tem uma dificuldade emocional, você tem que ficar elaborando aquele assunto. Aprende isso na terapia, para você se livrar daquele pensamento e daquela sensação. Então é normal você ficar com um diálogo imaginário na sua cabeça o tempo inteiro e você quer, para, por favor, para. Sim, é Deus conversando com você, na verdade. Né? De alguma forma é um entendimento entre a sua centelha crítica e o seu ego, para que haja uma unificação. Nossa, é isso então, a discussão interna. Então, falar a verdade, colar a função de onda, cria o evento sincronístico mais adequado, mais correto, mais possível, no menor tempo possível, para que a sua vida seja consertada. Então, tudo que está errado na nossa vida hoje, quando a gente aprende os ensinamentos de Jesus e começa a aplicar, porque eles batem 100% com a mecânica quântica, eu vou explicar isso até o fim da minha vida. Obrigado por descoberto essa é a minha missão. Quando a gente vai fazendo isso, tudo que está errado na nossa vida precisa transformar. Então, às vezes, a vida vai virar uma baguncinha para quem aprofundar no processo. Mas o que é essa baguncinha? É o próprio espírito, o homem presente, mudando as situações para que você chegue perto das pessoas adequadas, do emprego adequado, da profissão adequada, do progresso adequado, do crescimento. Tem uma frase nesse livro aqui que chama assim, lá no capítulo Sabedoria do Caminho Infinito: quando as pedras de tropeço não forem mais necessárias, elas serão afastadas. Você não precisa retirá-las nem empurrá-las. O que é pedras de tropeço? Relacionamentos, todos os problemas de relacionamento em qualquer nível. Familiar, irmão, amigo, parente, cônjuge, não interessa, profissional. Todas as coisas desagradáveis que acontecem, porque às vezes acontece repetidamente coisas desagradáveis, coisas que quebra, a gente se machuca. Tudo que a gente perde, quebra e machuca é criado pela nossa própria mente por algum nível de culpa no emocional. Então existe uma culpabilidade, que é essa conversa interna. E Roberto? É referente a essa conversa interna. A gente fica com algum nível de culpa ali, porque fica um conflito. Então a gente quebra, perde ou machuca. Mas machuca? Sim, a psicanálise e a psicologia chamam isso de ato falho. Nossa, O próprio psicológico da pessoa cria a punição para ela. Bateu o carro, estragou só um pouquinho. Você se puniu por alguma coisa. Coitado de mim, então. Analisa o emocional. Analisa o sensacional. Viu de ruim que eu sou? Uma frase vai virar Primeiro. outro livrinho de bolso. Eu não preciso nem anotar, porque eu já pensei tanto nisso que eu sei todos os livrinhos de bolso de cabeça. Chama Diálogo Interior. Qual é o diálogo que eu tenho dentro de mim a maior parte do tempo? Aquilo que eu não conto para ninguém, que são as minhas encanações e dúvidas com relação à vida. Tanto com relação ao profissional, dinheiro, viagem, prazer, presente, carro, etc. Qual é a conversa que eu tenho comigo mesmo? Eu fico o tempo todo assim, também, mas eu queria, mas eu não tenho. Nossa, que saco. Não, eu vou tirar férias. Puxa, você não vai ter dinheiro. Eu gosto desse trabalho, mas eu estou tão cansado. Nossa, meu marido, né? Se ele mudasse um pouco, se ele fosse meio assim, mas a pessoa não pode ir para fora aquilo, não trabalha aquilo, e nem sabe como trabalhar aquilo de forma suave e convincente. Mas o amor incondicional ensina a ter argumentos, porque a própria energia que você vai emanar e a quantidade de negatividade que você vai cancelar dentro daquele relacionamento vai começar a desarmar 50% das sinapses do cérebro do outro indivíduo que convive com você. E quando você não se revelar mais, alguma coisa vai acontecer. Mudou. Nossa, o que aconteceu?
É isso que na igreja fala, aceitar Jesus no coração. Só que é muito raro. Por quê? Quando o cara fala, um entende. Às vezes nem o pastor entendeu e o cara que está sendo abençoado, batizado, entendeu. Ele fala assim, meu Deus, Jesus Cristo nunca mais eu nunca mais uma negatividade. Tenho certeza que não vai. Ele toma uma decisão, então ele entendeu na alma. Então ele quer ser o amor. Então ele vai ser aquilo, ele decidiu. Foi uma compreensão assim, iluminada, foi a graça mesmo, que veio para ele e ele compreendeu. Então ele vira outra pessoa, ele renasce. Pode acontecer, é raríssimo, mas acontece. Então ele renasce pelo Espírito naquele momento. Então ele vira outra pessoa. Aí começa a dar certo, de repente ele até consegue começar a curar um ou outro, as coisas começam a dar certo, ele vira outra pessoa. Ele pode até ser meio carola, seguir, falar igualzinho o pessoal da igreja, mas ele sentiu diferente. Ele experienciou a comunhão com o Espírito Santo. Agora, voltando a falar da yoga, a gente falou um pouquinho na primeira palestra. Yoga significa união. E lá na Índia, no Oriente, são muitas religiões e muitos deuses. Só que esses muitos deuses, cada um deles foi um ser que atingiu o estado de iluminação. Então, para todo o povão, aquele cara é um deus. Que nem para a gente, Jesus. Buda ficou 28 anos procurando pela iluminação. Não foi da noite para o dia. Estudou muito, procurou muita gente, meditou muito. Até que, de repente, ele entendeu. Então, as pessoas ficam aí nas religiões, um ou outro entende o assunto. E ele continua explicando daquela forma, mas ele sentiu. Então, ele até tenta explicar, ou então ele guarda aquilo para ele, porque ele percebe que ele não consegue explicar, porque as pessoas não acreditam. Não sei se vocês sabem, mas está havendo uma debandada das igrejas evangélicas, tem igreja fechando. Porque o povo começou a desconfiar, gente, da tal da barganha com Deus, pagar o dízimo, mas não acontece nada, e está todo mundo fudido. Essa crise aí, o que está errado? Ainda bem. Pague, não vê. Faltou explicar alguma coisa? Perguntas sempre que desejarem. Coração? 10 e 10. Eu desliguei aqui. 10 e 10? Isso. Então acabou, pessoal. Eu achei que era umas 9, 15 ainda, que dá para brincar uma hora. Mas já deu. O Paulo, eu não sei se vocês vão querer. Eu acho que dá para manter. Não, é lógico que não cabe mais ninguém, mas dá para a gente manter assim. Ele falou de repente, se essa turma aqui tem interesse de fazer dois horários, ou dois